de Davi para o chefe do cântico, chamado Gedutum. Versículo 1. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porei mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Então eu me silenciei, resignado, e me calei a respeito do bem. Mas a minha angústia aumentou. O meu coração ardia no peito. Enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a falar. Aleluia, Jesus. Podemos acertar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Vou perguntar aos nossos alunos de teologia. Deus abençoe em nome de Jesus. Essa é uma igreja bereana, uma igreja bíblica. Nós temos um núcleo teológico aqui. Os alunos já estão se formando praticamente, né? Iniciamos um projeto, tem sido muito bem sucedido na gestão, na organização do pastor Zé Almeida. Muito obrigado também por isso. E na teologia, não vou pregar teologia, é mais uma introdução mesmo. Nós aprendemos que quando nós olhamos para o texto bíblico, fazendo a hermenêutica dele, a exegese do texto, nós fazemos 4 perguntas básicas para o texto. Todas as vezes que nós vamos ler um texto bíblico: quem escreveu esse texto? Quando escreveu isso? Por que escreveu esse texto? E para quem se escreveu o texto? Nós bem sabemos que quem escreveu, segundo a epígrafe do texto, é o salmista Davi. Em uma das suas orações, quando Davi escreve esse texto, ao final da sua vida, Davi ele assume o reinado com 30 anos de idade. Os 7 primeiros anos ele reina em Hebrom, 33 anos em Jerusalém. Davi morre aos 70 anos, aproximadamente na faixa etária dos 50 anos. Davi começa a viver algumas experiências que emudecem a alma de Davi. E Davi expõe esta oração, transformando-as em cânticos de degrais, em cânticos de romagens. É um monólogo de Davi consigo mesmo. É um diálogo de Davi com a sua alma e para com Deus. Porque bem sabemos que uma pessoa que chega nessa faixa etária de idade, ela já viveu muita coisa. Você com 20, com 30 anos, já viveu muita coisa. Imagina Davi conhecendo toda a biografia, toda a história de Davi. Já desde um rapaz que enfrentava urso, que enfrentava leão. Mas nós vamos perceber que as maiores batalhas da vida de Davi, infelizmente, não foram travadas contra urso e leão, mas sim com pessoas que viviam em volta de Davi, chegando ao ponto de até o seu próprio filho, chamado Absalão, se voltar contra Davi, unindo forças com
amigos de Davi para destroná-lo. Um deles chamado Aitofel. E é por isso que Davi, escrevendo o Salmo de número 41, diz que até o meu amigo íntimo, que se assentava na mesa comigo, levantou-se o seu calcanhar contra mim. A alma de Davi estava emudecida, triste. E Davi traz para nós algumas lições, direcionando esse salmo em específico a esse chefe da música, a esse obreiro que Davi forma, mas que agora está uma vez mais fazendo Davi passar por um tipo de constrangimento que nós vamos nos identificar, que praticamente todos nós, se já não passamos, nós iremos passar. Abra também sua Bíblia comigo, para nós lermos a respeito da menção desse personagem, em 1 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 37. Então Davi deixou ali diante da arca do concerto do Senhor Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais de Obed-edom com os seus irmãos, 68. Este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa ordenou, os colocou, os formou. 1 Crônicas 16, versículo 37 em diante. Os formou como porteiros, obreiros. Versículo 39. E mais adora o sacerdote aos seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, continuamente pela manhã e à tarde. Isso segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com ele deixou Emã e a Jedutum, e os mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 42. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, e trompetas, símbolos, para que os que faziam ouvir instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Repare comigo ao texto, as menções a este personagem, em que Davi não separa somente ele como uma referência eclesiástica da sua época, como um líder, como um musicista, como um chefe dos músicos, mas separa também os filhos de Jedutum, discipula-os em um culto de ação de graças, os coloca em atividade na casa do Senhor. O alívio e o sucesso de todo grande líder é a formação de líderes, é formar pessoas, é o anelo da nossa alma, é a nossa satisfação em Deus, é ver as pessoas bem, sendo formadas e encaminhadas para o reino de Deus. Davi cumpre o seu papel. Mas agora nós percebemos na decorrência do texto, em que nós lemos os Salmos, Davi escrevendo para esta família, para estes obreiros, dizendo: eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça
na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Se você der um Google aí no seu celular, digitar somente a palavra ímpio, ela vai trazer um sentido geral, dando a entender uma pessoa descrente, uma pessoa que não acredita em Deus, que vive de forma imoral. Mas também no Google, ela vai trazer um sentido bíblico do conceito ímpio, em que a Bíblia descreve. Ser ímpio, segundo o conceito bíblico, é viver na legalidade do pecado, na desobediência da palavra de Deus, não respeitando líderes, não respeitando os sacerdotes, não respeitando as instituições delegadas por Deus. Porque quando nós associamos a palavra ao pecado, automaticamente a nossa inclinação vai para as questões morais. Mas pecar, hamartia, raro alvo, está vinculado com nós desobedecermos à vontade de Deus e vivermos dentro de uma legalidade. Traduzindo, o que Davi está dizendo? A família de Jedutum servia, a família de Jedutum ajudava, a família de Jedutum fazia-se presente. Agora se levantaram o calcanhar contra mim, rebeliaram, fizeram motim dentro da casa do Senhor e agravaram a minha alma, tornando-se ímpios dentro da casa de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Talvez você já viveu isso ou esteja vivendo. Glória a Deus! Aleluia! Deixa a coisa mais difícil que tem é você aconselhar pessoas. Porque se você fala demais, você torna-se prolixo. A pessoa fala demais. Meu pai fala demais. Meu marido fala demais. A esposa fala demais. Se você fala de menos, é porque você é lacônico demais. Aleluia! Foge de conflito, não resolve as coisas, levam a ele os problemas e ele se esquiva dele. Davi estava se encontrando nessa posição, e o que Davi faz? Ele amordaça a sua boca. Se eu falo demais, é porque eu sou criticado. Se eu exorto, é porque eu sou duro demais. E se eu falo de menos, é porque eu sou imparcial demais. A síntese disso é: eu não vou falar para não machucar as pessoas, eu vou falar menos para não comprometer ninguém. A síntese disso é amordaçar a própria boca, porque isso estava agravando a alma de Davi. A questão de não falar de mais ou de menos não tem a ver com quem está ouvindo, tem a ver com aquilo como eu estou ficando. Aleluia! Estou adoecendo por dentro, estou ficando doente, a minha alma está gritando por socorro, porque eles já não querem mais ouvir. Versículo 2, deixa a sua Bíblia aberta. Então eu me silenciei, aleluia, resignado me calei.
os pontos. Quando Davi percebe, ele havia de deixando de falar com os ímpios, mas a voz de Davi também se calou com os bons. Porque hoje o embate da igreja não é a exortação do joio, mas é a influência do trigo para com o joio. Você exorta o joio, o trigo se levanta contra você, você se adoece e você fica quieto. Glória a Deus, aleluia. Aí você parou de cantar. Meu Deus, é forte. Aí você parou de liderar. Glória a Deus. Aí você parou de reger. Glória a Jesus. Porque enquanto você está se entregando, está fazendo, estão te apontando, estão fazendo caras e bocas, estão te criticando. Por que você não faz mais? Por que você não participa mais? Sabe quando o copo já está cheio e tudo começa só a escoar? E às vezes você arrisca. É porque você já chegou no limite. As pessoas não sabem o processo que você vem passando em silêncio, as madrugadas de joelho, clamando ao Senhor por socorro e por misericórdia. Os ataques vêm de todos os lados. Davi já não suportava mais. E com isso ele escreve o Salmo de número 62. Me dê a liberdade de ler comigo também para Jedutun. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra mim, o homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como hão de me derribar. Da sua excelência deleitam-se em mentiras, com a sua boca bendizem, mas com o seu interior eles maldizem. Falam de um jeito, mas tratam de outro. A igreja se impressiona com os dons, mas o que impressiona Deus é o fruto do Espírito, é a bondade, é a benignidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Pregar é bonito, é gostoso, eu amo. Cantar meu Deus, sou apaixonado por esse trio, ficar me ouvindo a noite inteira. Tocar instrumentos. Aí naquele dia Jesus vai dizer, Mateus capítulo 7, versículo 21, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Como assim? Eu cresci na escola dominical, eu fazia teologia na igreja, eu participo do ministério de louvor, eu era líder. Jesus vai olhar e vai dizer, mas eu nunca vos conheci. Fez para que o meu nome fosse glorificado, mas apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Não se impressione, igreja, com os dons, mas veja o fruto. Então eu me silencio. Glória a Jesus, aleluia. Com o silêncio fiquei mudo. Calava-me mesmo acerca do bem. Mas a minha dor era secava. Será que esse silêncio está fazendo bem para você? Será que
Não falar mais é uma solução. Você está ficando ainda mais doente. Você cantava com alegria. Glória a Deus. Regia com alegria. Mas uma flecha, um dardo inflamado preparado para o inimigo alcançou o teu coração e a tua alma. Você já não sente mais a mesma alegria. O silêncio em que tornou-se aparentemente uma alternativa suscitou um gravante na sua alma. Talvez Deus me trouxe aqui só para dizer para alguém: volta a cantar, volte a pregar, volte a liderar, porque o que você faz não é para homens, o que você faz é para Deus. Pastores, continue apacentando. Pedro, tu me amas, eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Eu sinto uma graça de Deus aqui esta noite, em pessoas que estavam adoecidas na alma. Deus está entrando com bálsamo da cura. Você não vai morrer com a boca amordaçada, porque o teu Deus te tirou do monturo, te tirou do lamaçal, escreveu o teu nome no livro da vida. Canta, enquanto você canta, a tua filha está sendo curada. Louva, enquanto você louva, Deus visita, adora, enquanto você adora. Incendiou-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu o fogo. Aleluia. Essas multidões não te ouvem. Intensifica o seu relacionamento com Deus na oração. Se as pessoas não te acolhem, volte a conversar com Deus através da sua palavra. Encontra uma saída. A saída não é os ansiolíticos, remédios antidepressivos. A saída não é a solidão, se isolar do mundo. Mas muitos líderes, muitos pastores morrem, se matam, muitos irmãos em Cristo Jesus, porque às vezes o que falta são braços, são pessoas que abraçam a nossa dor. Falam: eu estou aqui, Deus me levantou para te ajudar, meu líder, minha esposa, meu pai, meu filho. Essa mensagem é unilateral para você que é homem, minha pai, para você que é pastor, para você que é líder, para você que é esposa e para você que é filho. Às vezes você se sente mal compreendido, não acolhido. É uma mensagem de salvação para
estamos com azeite lá embaixo. E o conselho de Davi diante de Deus Washington, incendiou-se dentro de você o teu coração, enquanto meditas, acendeu um fogo, aleluia, acendeu um fogo, acendeu uma labareda. Então eu abri a minha boca e disse: você não ficarás mais amordaçado. Deus, restitui a tua adoração, intensifica com a chama e o fogo do Santo Espírito de Deus. Versículo 12: ouve, Senhor, minha oração, inclina os teus ouvidos às minhas lágrimas, porque eu sou para contigo como estranho e peregrino com todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que vá e não seja mais. Salmista está dizendo: Senhor, eu estou aqui ainda. O que as minhas palavras não conseguem verbalizar, as minhas lágrimas ainda falam. Eu estava pedindo a morte, mas não se retenha de mim. Eu ainda creio no Deus da restituição, no Deus da restauração. Eu ainda espero a minha salvação no Senhor. Eu sei que você está aqui de um jeito. Eu sei que você tem conversado com Deus por esses dias, pedindo a Ele um escape, uma saída, socorro. Você precisa tomar algumas decisões. Não serão fáceis. Romper ciclos, cortar alianças. Nós temos dificuldade de falar não. Você vai precisar falar alguns nãos. Porque o não também é pedagógico. O não é libertador. Não a opressão. Não abuso. Não a violência emocional que você está passando. Você precisa se libertar. Está amarrado em algumas situações. Fazendo isso, uma chama que estava se extinguindo dentro de você, mas Deus, através da sua palavra, está reacendendo essa chama. Curva a tua cabeça que eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, oramos em nome de Jesus. Cremos no poder da tua palavra. Ficamos emudecidos e atuamos uma mordaça em nossas bocas. Mas hoje, Senhor, a tua palavra me libertou. E eu volto para a posição que eu nunca deveria ter saído. A posição de adorador. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, nos fortalecendo em Cristo Jesus. E tudo aquilo que nós fizemos e desagradou o teu coração, nós pedimos perdão ao Senhor. Pedimos perdão ao nosso próximo, porque cremos no bálsamo do Senhor para as nossas vidas e na eficácia da oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos traiu, a quem fez motim contra nós, a quem nos abandonou.